Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia junguiana. Muita gente acaba me perguntando, porque vê aqui no perfil, psicologia junguiana, que diabo é isso? Então, na verdade, assim, né? Dentro da psicologia a gente tem vários autores, na verdade não é uma psicologia, são psicologias diferentes, e cada um desses autores, eles partem de um pressuposto filosófico, de uma visão de mundo, de uma visão de homem, e que vai influenciar a prática clínica. Então, a maneira como a gente atende os pacientes tem muito a ver com a teoria que está por trás daquilo que a gente está acreditando, que a gente está fazendo. Então, entre as psicologias, a abordagem junguiana é uma abordagem que, assim como a abordagem psicanalítica, que é a abordagem de Freud, que vocês já devem ter ouvido falar de Freud na vida, né? A psicologia junguiana é baseada na teoria de Jung. Tanto Jung quanto Freud, eles consideram a existência do inconsciente. Mas qual que é a diferença? Para o Jung, o inconsciente ele não é só o inconsciente pessoal, né? Que para Freud, o inconsciente ele é formado, a gente tem um inconsciente pessoal que é formado por todas aquelas experiências que a gente acaba reprimindo desde a infância, né? Então ele acaba sendo um depósito desses conteúdos que estão fora da nossa consciência, que são conteúdos reprimidos. Na psicologia junguiana, a gente considera tanto o inconsciente pessoal, que é formado pelas nossas experiências individuais, como o inconsciente coletivo, que são algumas predisposições que a gente tem enquanto humanos, né? São instintos que a gente tem, algumas predisposições que a gente tem enquanto espécie humana, e que acaba, de alguma forma, influenciando a nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, todos nós, independente da cultura, independente do lugar, a gente tem algumas coisas em comum, né? Então, por exemplo, a vivência do arquétipo materno, né? Do arquétipo que a gente chama do arquétipo da grande mãe. Independente se a gente vai ser cuidado pela própria mãe mesmo, se é uma outra pessoa que acaba exercendo esse papel, o neném, a criança pequena, o humano, quando nasce, ele não tem condição de sobreviver sozinho. Então, ele já tem uma predisposição para receber esse cuidado materno. Então, até assim, os sons que a criança emite, né, assim, a influência emocional que isso causa na mãe. Então, a gente tem toda uma predisposição para receber esse cuidado. Então, isso tem a base do arquétipo materno. E aí, com as experiências que a gente vai recebendo da nossa mãe, pessoa física, a nossa experiência individual, e falo mãe, mas não necessariamente mãe, às vezes pode ser uma tia, ou pode ser o próprio pai que faz esses cuidados quando a mãe não está presente, enfim. Todas essas experiências que a gente tem em relação ao arquétipo materno, elas vão constelando para a gente como se fossem as nossas experiências individuais, vão formando o nosso inconsciente pessoal em relação a esse conteúdo que é instintivo do arquétipo materno. Então, para o Jung, o inconsciente ele não é só um lugar como uma espécie de depósito, onde estão ali experiências que não são toleráveis para nossa consciência, experiências que de alguma maneira foram reprimidas. O inconsciente ele também é um lugar onde estão os nossos maiores potenciais, né? Então, muitas coisas que a gente ainda nunca nem passou pela nossa consciência e que estão lá no inconsciente, né? Para o Jung, a consciência ela nasce do inconsciente. A criança nasce mergulhada no inconsciente, a consciência vai se formando aos pouquinhos, e aí a gente vai, depois com o tempo, acessando conteúdos do nosso inconsciente que vão somando a nossa personalidade. Então, em resumo, para a psicologia junguiana, o inconsciente ele também é rico de potenciais, né? Ele é rico também de aspectos positivos que podem somar a nossa personalidade, não apenas materiais reprimidos. E assim, na prática, né, o que isso vai influenciar a prática clínica? Na abordagem junguiana, a gente trabalha muito com a análise dos sonhos. Então, provavelmente, se você for no psicólogo junguiano, ele vai pedir para você anotar os sonhos, né? Porque os sonhos, eles acabam trazendo pra gente como se fosse um prognóstico do caso, né? Onde a coisa tende a andar para aquele paciente, e também dicas de qual que seria a solução para os conflitos que a pessoa está vivendo, ou um pouco também como que é o retrato do estado emocional daquela pessoa. Outra coisa que a gente acaba utilizando também são
técnicas expressivas de desenho, de arte, de uma maneira geral, porque o desenho ele acaba também expressando uma imagem daquilo que está se passando no nosso inconsciente. Mesmo que a gente tente controlar o desenho, de alguma maneira, ou nas cores, ou nas formas, ou coisas que a gente não queria fazer e acaba fazendo, acabam expressando de uma certa maneira como uma espécie de projeção daquilo que tem no nosso inconsciente. Então é uma abordagem que acaba trabalhando muito com arte, com sonhos, com música também, né? Alguns profissionais acabam trabalhando com música, né? Porque a música também como uma expressão artística. Então é mais ou menos por aí. Tá bom, gente? Espero que tenha tirado um pouquinho a dúvida. Mais pra frente eu vou lançar aqui no canal eu vou lançar lá no Instagram, na verdade, uma apostila com conceitos básicos de psicologia junguiana para leigos. Então, tanto para você que é psicólogo e tem vontade de conhecer mais sobre a abordagem junguiana, porque de repente não teve na faculdade, como para você também que é de outra área, mas que se interessa pelos conteúdos junguianos, né, pela teoria, eu vou lançar lá no Instagram agora na próxima semana, vai estar disponível já para vocês. E aí, bom, acho que ajuda a aprofundar um pouquinho mais aí os conceitos. Mas aqui eu quis trazer uma visão breve, só para vocês terem uma ideia do que se trata, tá bom? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Mais pra frente eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso também. Então, boa semana aí pra vocês. Até mais.